Bora falar agora do Flamengo nesse bate-pronto da Jovem Pan. O Flamengo empatou com o Madureira, não saiu da retranca e ouviu algumas vaias do torcedor logo após o apito final. Madureira 0, Flamengo também 0, Campeonato Carioca. Apenas o segundo jogo do Vitor Pereira à frente do Flamengo. Já tem um monte de gente cornetando o Vitor Pereira, Mauro César. Umas malas pesadas, né? Impressionante, né? Os caras não têm... Eu acho que também falta muito entendimento de futebol, sabe, a muita gente. Acho que entendimento de como as coisas funcionam num time de futebol. Então é tudo assim, tudo imediato, o contexto não é analisado, não pelas vaias. As vaias eu acho até justas, porque o jogo foi em Cariacica, o mando era do Madureira, o Madureira levou o jogo para lá. O ingresso foi caríssimo, R$400 inteiro, um absurdo. E as pessoas compraram ingresso, 200 a meio, então, né? Os caras compraram ingresso, torcedor do Flamengo, lá do Espírito Santo. E vê um 0x0 com o Madureira, o cara fica aborrecido, claro, quer ver uma vitória, quer ver um gol, pô. Então a vaia desse torcedor, eu acho que é pertinente, é uma reação natural de alguém que comprou um ingresso caro, foi ver o seu time de coração, uma oportunidade rara, é muito raro o Flamengo jogar lá. Em 2016 teve muitos jogos lá, inclusive, que não tinha estádio no Rio de Janeiro, o Maracanã estava envolvido com a Olimpíada, aquela coisa toda, mas não tem ido para lá. Então o cara foi, comprou ingresso, levou o filho, foi todo mundo, juntou os amigos, alguns foram de cidades, outras ali viajaram, viram um 0x0, claro que é frustrante, o camarada vai vaiar. Mas é preciso entender o contexto. Primeiro, a atuação foi ruim, péssima. Isso ponto. Então, críticas à atuação, elas são pertinentes. Tudo bem. Mas daí a achar que é tudo ruim, que ninguém presta, que... O Varela ontem, o Rodinei ficou fazendo besteira durante anos no Flamengo. Aí teve uma temporada melhor, mesmo assim ainda conseguiu fazer suas pataquadas, como dar uma vitória ao Corinthians com um gol contra ridículo, e aí ficaram apaixonados pelo Rodinei. O Mateuzinho comete erros há 1 milhão de anos no Flamengo, desde que ele surgiu, né? Acerta e erra, jogador extremamente irregular. Aí o Varela, que mal chegou, e não é um lateral agressivo, é um lateral que joga na linha defensiva. Contra um time muito fechado, ele não sabe ainda os movimentos do Everton Ribeiro por aquele setor, ele não entende muito bem quando o Gabigol se aproxima do que ele quer. Isso vem com o tempo, né? Você vai começando a conhecer os colegas. Ele vai, com o tempo, até por um olhar, por exemplo, o Rodinei teve 2 momentos importantes no ano passado, bem importantes, porque ele jogou com o Everton Ribeiro desde 2017. Com uma interrupção em 2020 para 21, quando ele foi ao Internacional emprestado. Então, primeiro aquele jogo do gol de bicicleta do Pedro contra o Atlético lá no Paraná, que ele faz o cruzamento, né? E o outro, o gol do título da Libertadores, que ele tabela com o Everton Ribeiro. Porque já conhece, joga junto há muito tempo. Então, quando o Ribeiro faz um determinado movimento, o Rodinei já sabia mais ou menos o que ele esperava. Ele quer receber a bola aqui, ele vai me dar a bola ali. O Varela não sabe, ele vai ganhar isso com o tempo. E o mesmo vale para quando o Gabigol vem jogar pelo lado. O cara não consegue entender isso, esse Varela não serve. Então eles querem o Felipe Lan voltando a jogar futebol, entrando... Até o Felipe Lan, se voltasse a jogar hoje e fosse lateral do Flamengo, talvez tivesse uma dificuldade eventual no começo. Porque isso tudo é um funcionamento de um time que é o tal do entrosamento. Não tem. Então, com o tempo, daqui a X jogos, aí você pode falar, o Varela não deu certo. Sim, aí você vai dizer, mas com 1, 2 jogos, pelo amor de Deus, né? O Mateuzinho, você já sabe que ele pode entregar ou não. E o Rodinei está lá na Grécia, feliz da vida lá, deve estar... O Juan foi também. O Ramon também vai para lá. O Ramon foi para lá. Lateral esquerdo. Eles gostam de laterais do Flamengo. Levou o Rafinha. Tá daqui a pouco, se não der certo, tem campanha volta Rodinei. Mas já tinha ontem. Tinha ontem. Quer dizer, isso é de uma loucura, de uma falta de noção, assim, assustadora. E a mesma coisa o técnico, né? Ele ontem teve uma hora que ele tirou o Ayrton Lucas. Ele botou o Marinho. Que absurdo, o professor Pardal. Né, o Ayrton pediu para sair. Ele jogou 90 minutos contra a Portuguesa. Ele não tem outro lateral. Porque o Felipe Luiz até agora não está à disposição. Então o que o cara pensa? Poxa, eu tenho o Palmeiras dia 28, depois eu tenho o Mundial de Clubes, eu tenho a Recopa. Claro que em algum momento o Felipe Luiz vai voltar, mas em que condição? Vai aguentar 90 minutos? É um cara veterano. Eu não posso usar esse jogador aqui, arrebentar nesses jogos. Então ele fala, eu vou tirar o Ayrton Lucas, eu vou guardar. Esse jogo aqui não é o mais importante, eu tenho coisas maiores ali. Aí ele tira o Ayrton Lucas. Quem que ele tinha no banco? Não tinha nenhum lateral. O Ramon está sendo vendido, o Felipe, eu já falei, não estava à disposição, não se sabe exatamente quando ele vai voltar, em que condições estará, e é veterano. E tem o Marcos Paulo, que é da base, que acho que ele agora tem que observar, um jogador jovem que quando entrou naquele time do ano passado, em outras ocasiões, ele sempre foi bem. Não sei como está agora, eu acho que ele deveria ver o desempenho do garoto para, de repente, tê-lo ali no banco, lançar durante uma partida ou outra. Ele poderia colocar o Léo Pereira de lateral e puxar um zagueiro, botar um zagueiro. Mas o time do Madureira não atacava. Então a ideia não foi ruim. Vou colocar o Marinho, que é um cara agressivo na ponta, vou tentar fazer uma dobra ali com o Cebolinha, ver se eu consigo forçar o jogo por dentro. Tudo errado. A ideia não foi ruim. A execução foi péssima. O Cebolinha foi para o meio, não funcionou. O Marinho não usava bem o corredor, não acertou praticamente nada.
Então qual é o lucro disso tudo? Ele vai percebendo o seguinte, pus o Marinho na direita contra a Portuguesa, não rendeu. Coloquei na esquerda, não era um lateral, ele era quase um meia ofensivo, que ele jogou só no campo de ataque. Ele não teve que fazer um desarme, marcar ninguém, não caiu ninguém pelo setor dele enquanto ele jogou no segundo tempo. Ele já vai vendo de que maneira pode usar o Marinho ou se não dá para usar o Marinho, que aliás é um jogador muito questionável do Flamengo, desde o ano passado. Eu não vou me surpreender se amanhã o Marinho for negociado. O técnico não vai falar isso na coletiva, mas também fala para o dirigente, olha, é só uma opinião, tá, gente? Não é informação. Ele pode chegar e falar, olha, esse aqui eu não estou contando muito, que eu tentei usar e tudo, acho que não funciona, tem um valor de mercado, se puder negociar, fiquem à vontade. Pinta uma proposta, negocia o cara. Se alivia a folha para contratar o jogador, de repente entra um Caraminguá ali, se o outro clube pagou para um empréstimo, uma aquisição do jogador, houve uma especulação de que o São Paulo estaria interessado, mas que só queria pagar o salário, o Flamengo gastou dinheiro nele, então vai querer pelo menos alguma grana, né? Se amanhã um clube se interessar, pode ser que saia. Eu acho que esses jogos servem para isso. Ah, mas ele não conhece o Marinho? Uma coisa é conhecer de ver. Outra é você treinar, orientar, mandar o jogador fazer determinadas funções e saber se ele funciona ou não. Então o jogo foi ruim, as críticas são pertinentes, tem que criticar mesmo, problema nenhum. Mas daí achar que nada presta, não entender alguma história. Ah, tirou o Pedro, botou depois o Mateusão, porque ele tirou o Pedro. Aí ele falou no coletivo, eu tirei o Pedro porque eu estou preocupado com o desgaste do Pedro. Eu não quero perder o Pedro na hora da onça beber água. Esse jogo não interessa, gente. O que interessa é Palmeiras, Mundial de Clubes, Independente Del Valle na Recopa Sul-Americana. E esses jogos vão acontecer dia 28, que dia é terça de carnaval? Final de fevereiro, quer dizer, final do mês, né? Ou seja, no intervalo de mais ou menos um mês, o Flamengo vai fazer Palmeiras, Mundial de Clubes, que são 2 jogos, se tudo der certo, né? Semifinal e a final, e os 2 jogos, na terça de carnaval e na terça seguinte, contra o Del Valle. Então o Flamengo vai jogar em Brasília, o Flamengo vai jogar depois no Rio, valendo título. Depois o Flamengo vai lá para o Marrocos, vai fazer 2 jogos, cidades diferentes até, né? Depois sai de lá, volta para cá, aí vai jogar na terça de carnaval em Quito, depois volta para jogar no Maracanã. Tem viagens, inclusive. Então, não entender isso, repito, criticar a atuação é pertinente, a torcida vaiar no estádio, eu acho que é justo, o cara pagou e ficou aborrecido com o que viu, não gostou, ninguém gostou, mas daí achar que o Varela não serve, que o técnico é professor Pardal. Então, você traz um técnico mais do mesmo para fazer as coisas de sempre, porque é normal que o cara faça experiências, que ele troque, que ele tente. Ah, o Jesus não fazia isso. Não, o Jesus na Libertadores, contra o Emelec lá no Equador, meteu o Rafinha na linha de meias. Foi um desastre, o Flamengo perdeu o jogo. Aliás, foi um jogo bem polêmico, quebraram o tornozelo do Diego e o cara nem amarelo tomou, nem era para ser expulso. O Flamengo também depois foi beneficiado no Rio. Teve um pênalti também que não foi e deram para o Flamengo. Os 2 jogos tiveram arbitragem ruins para os 2 lados. E depois dessa lesão do Diego, sai o segundo gol do Emelec, que coloca o Flamengo contra a parede, tendo que ganhar por 2-0 do Maracanã. Mas ele colocou o Rafinha no meio, foi um desastre. Tomou pancada a rodo naquele jogo. Esse português maluco, o Rafinha no meio. E foi uma decisão que não funcionou. O jogo de Libertadores, gente. Ele meteu o Rafinha no meio. Como é que o Jesus não improvisou? O Arão foi campeão brasileiro jogando de zagueiro, o Diego de volante com o Rogério Ceni. Improvisações que deram certo. No início eu trato como improvisação, depois deixa de ser, o cara se adaptou. Eu falei do Felipe Lan. Quando o Guardiola chegou no Bayern, ele pôs o Lan no meio campo. Tá maluco? O melhor lateral do mundo era. O Felipe Lan foi um jogadoraço, um jogador extraordinário, de uma lucidez, uma inteligência absurda. Ele jogou mais ainda no meio-campo. Aí o Kimmich virou lateral no começo, depois ele foi para o meio-campo. Quer dizer, ela voltou para o meio. Cara, quem não criticou? Muita gente criticou. Os alemães ficaram incrédulos. Mas esse cara tá louco, vai tirar o melhor lateral. Porque ele percebeu que o Lan, ele poderia no meio render muito mais pela sua capacidade, até de entendimento do jogo. Começou a Copa de 14 jogando no meio, enquanto o Schweinsteiger estava fora. Pois é, então você vê que deu opção pro Joachim Löw depois do Mundial. Então todo técnico tem um direito, até um dever, eu acho, de fazer algumas experiências, ainda mais chegando no trabalho no começo, para ver o que funciona ou não. O clássico do ano passado, ontem ele era chamado de Paulo Souza também, o Vitor Pereira. Ah, o novo Paulo Souza. Ah, porque o Paulo Souza escalava Everton Ribeiro na lateral. Em fevereiro do ano passado, quando ele começou a escalar o time principal, ele escalou alguns jogos o Ribeiro na ala esquerda, na linha de 3, ele na ala esquerda. Teve um jogo em março, começo de março, contra o Bangu, foi 6-0. Nesse jogo, o Everton Ribeiro jogou já no meio campo. Ele nunca mais jogou na ala esquerda. Aí, no final do ano, ele jogou poucas partidas, não deu certo. E o técnico, o Paulo Souza, cometeu seus erros, mas ele abandonou, ele testou. O Ribeiro foi lateral no Corinthians, na base, no começo dele, no profissional. Então, ele era lateral esquerdo. Então, ele tentou ali uma adaptação que ele queria encaixar todos os jogadores talentosos no time. Não deu, descartou, voltou para o meio campo. Mas o Lázaro, que ele enfiou naquela função, funcionou. Funcionou, ganhou espaço, jogou em outras funções, o Flamengo vendeu, ainda faturou uma grana com a venda do jogador que estava ali. Ó. Era aquela promessa que nunca decola, né? E conseguiu negociar bem o jogador. Então, as experiências são necessárias.
É teste, gente. Teste funciona ou não. E o Flamengo ontem, o Madureira fez um favor ao Flamengo, que desafiou o Flamengo uma situação que vai se repetir. Ó. Eu vou jogar fechado e vou fazer cera, vou dar porrada, e deu porrada no primeiro tempo, o juiz foi muito condescendente. Isso vai se repetir várias vezes. E quero ver você me ganhar. O Flamengo foi reprovado no teste da retranca do Madureira. Então o Madureira fez um bem ao Flamengo. Eu falo sempre do jogo da Inglaterra, do Tite antes da Copa de 2018, que a Inglaterra jogou com linha de 5, toda desfalcada, e o Tite reclamou. Ele falou, não é para reclamar, é para você agradecer. Isso é um amistoso. E você viu que teve problema. Ainda bem que foi um amistoso. Ao invés de reclamar, Tite, na época eu falei, eu sempre vou dizer, corrija. Porque na Copa vai acontecer. Claro que sempre vai acontecer esse tipo de coisa contra o Brasil. Então, acho que o Madureira ontem ajudou o Flamengo, porque impôs uma dificuldade que a Portuguesa, por exemplo, não foi capaz de oferecer. O Flamengo venceu com facilidade. Agora, claro que tem que corrigir, as críticas são pertinentes, mas o não entendimento de coisas básicas, eu acho que realmente... Por isso que eu digo, essa torcida, essa ala, tem que ignorar. Se você fosse pautar por um cara que não entende a preocupação do técnico, o único lateral que ele tem disponível, ele tirar esse cara, e aí ele tem que colocar alguém, ele coloca um jogador e não dá certo, e achar que isso é o fim do mundo, quanto o Madureira, em Cariacica, pelo Cariocão, pelo amor de Deus. E outra coisa, né, Mauro? É nesse tipo de jogo que tem que fazer qualquer tipo de teste, né? Vai testar contra o Palmeiras numa Supercopa do Brasil, vai testar no Campeonato Carioca. Vai com o Marinho, mata pau jogando na função. Ele ganha uma opção. Se tivesse dado tudo certo. Aí, de repente, contra o Palmeiras está perdendo o jogo, ele fala, pô, o Marinho funcionou, vou meter o Marinho na esquerda. Eu já testei ele ali. Eu já testei e deu certo. O que nós falamos do Palmeiras na segunda-feira? Até você perguntou sobre quem foi. Eu falei, para mim, o mais decepcionante dos grandes de São Paulo foi o Palmeiras. Por quê? Porque é o que eu esperava mais. Porque é um time já pronto, então eu esperava mais, enquanto São Bento jogou muito pouco, o time que veio da segunda divisão. Mas o jogo mostrou, isso foi o que eu falei e repito aqui, algumas carências e a necessidade de contratações, porque perdeu 2 jogadores muito importantes. E perdeu em criatividade. A falta do Scarpa faz com que o Palmeiras produza muito pouco, muito menos, aliás, em termos de chances criadas. O jogo mostrou isso. Então, não deixa de ser um teste. Você fala, cara, o time perde muito, então vamos buscar alguém, como é que vai resolver? Tem alguém aqui dentro do elenco que possa suprir essa ausência? Ninguém perde o melhor jogador do Brasileirão impunemente. Você vai ter que buscar alguma solução, em casa, fora, não sei, mas tem que achar. E o Palmeiras sentiu isso. Esses jogos servem para isso. Então agora, a torcida foi lá, viu, o Palmeiras nem vaiou o time, entendeu? Numa boa, que eu acho que até uma demonstração de maturidade nessas horas do torcedor. Não gostou certamente, mas não pegou no pé. Mas você tira lições daquele jogo ali. Aquele jogo é para depois se reunir ali, o técnico, a comissão técnica, dirigente, falar, cara, percebemos aqui problemas, o que a gente vai fazer? Vamos no mercado, não vamos? Tem um cara aqui que a gente pode aproveitar, que tal fulano na outra função, vamos mudar aqui essa formação tática, porque para isso esse jogo serve. E pensando no sentido contrário, que dia 28 o Palmeiras vai jogar contra o Flamengo. E não pode jogar como jogou sábado, tem que jogar mais. E em relação às vaias, é mais pelo valor do ingresso, né, Valdo? Eu tava olhando... Eu estava vendo aqui o Antônio Fagundes, que para mim é um Flamengo, o Antônio Fagundes para mim é um Corinthians, é um Palmeiras. É gigante o Antônio Fagundes, ator. E ele chega, ele tem a peça dele de teatro, ele chega às 6 horas, a peça é às 9, em ponto. Quem não entrou, não entrou. Ficou 50 pessoas, você viu isso? Ficou 50 pessoas pra fora. Ele mandou chamar a polícia, falou, aqui é 9 horas. Se vocês entrarem, pagou caro e não gostou, vocês vaiam. Agora já tô lá, vai entrar depois e não entra. Então, é mais pelo valor do espetáculo, né, do que pelo... o Flamengo não joga todo dia lá no Espírito Santo. O pessoal pagou um ingresso salgado, R$400 para ver os caras. A vaia vem em relação a isso. Sim. Agora, a gente não pode analisar que porque empatou com o Madureira, a temporada vai ser essa. Vai ser todo mundo que vai fazer isso e o Flamengo não vai conseguir furar. Essa é uma luta que a gente tem que ter. Começar a implantar na cabeça do torcedor, dos próprios dirigentes e de nós aqui, da imprensa mesmo, que os estaduais têm que ser vistos como laboratório. Tem mesmo, mas essa é uma luta árdua, cara. Essa é uma luta braba, porque não é fácil ver isso. Eu brinco com relação a esse prazo, mas é verdade. A gente não pode demitir treinador no estadual. A gente não pode demitir o treinador no estadual. É o grande momento para se fazer teste. Eu não sei se o Vitor Pereira vai dar certo ou não vai dar certo no Flamengo, mas esse é o momento para ele fazer teste. E aí, quando ele for testado de verdade, numa Libertadores, num Campeonato Brasileiro, você pode tirar suas conclusões. De repente, não deu liga com o time do Flamengo, ser demitido. E não é por isso que o Flamengo também não vai conquistar um título. Porque o Flamengo tem time para conquistar título, mesmo o treinador entrando no meio de temporada. Isso aconteceu e não faz muito tempo, né? É normal acontecer com um grupo que tem um elenco tão forte. Tem 2 equipes que eu não me preocupo no Campeonato Brasileiro, na temporada de 2023. Flamengo e Palmeiras. Eu não me preocupo. Eu acho que essas 2 equipes aí, elas vão beliscar títulos, elas têm uma base formada, elas têm grandes elencos. O
Flamengo tem um elenco melhor que o elenco do Palmeiras, tem mais condições do que o elenco do Palmeiras, tem um time muito forte. O Vitor Pereira, a gente até brincou ontem, né, Vampeta, durante o jogo, torcedor do Corinthians, a cada instante perguntando pro Kaique quanto é que tava o jogo do Flamengo. Esse é o futebol, é uma brincadeira, é óbvio, os caras vão torcer contra o Vitor Pereira e pronto, ponto final. Mas eu acho que o Mauro fez uma explanação perfeita. Eu acho que o Campeonato Paulista, se for visto como um laboratório, e você curtir isso, não tem por que não curtir. Você conquistou o Campeonato Paulista, valoriza o título. Óbvio que você tem que valorizar o título. Não chegar no final e falar assim, ganhamos o Campeonato Paulista. Não, todo mundo gosta de ganhar um título. E é legal ganhar um Campeonato Paulista, um Campeonato Carioca, enfim, os estaduais. O Flamengo vai dar liga, o Flamengo tem um time muito forte, esses jogadores que estão entrando provavelmente vão desempenhar um bom futebol. Se não desempenhar, o treinador sabe o que fazer com eles, o clube vai se arrepender ou não, enfim, isso conforme o tempo a gente vai poder analisar. Agora, eu acho que as vaias é muito por isso mesmo, o Vampeta tem razão, quando o cara paga um valor assim altíssimo e o clube e o time não rende, pelo menos um pouco, poderia até não vencer, mas de repente render, né, mais no jogo diante de um Madureira. Às vezes não vence mesmo, mas cria oportunidades, joga melhor, chama mais atenção, enfim. Mas não é nenhuma tragédia, longe disso, longe de tragédia. E para você, Fábio Piperno, Flamengo 0, Madureira 0. O torcedor tá certo de cobrar o Flamengo, Piperno? Então, o torcedor que está lá no estádio, primeiro que esse é um torcedor já, enfim, diferente, aquele que frequenta, joga, aquele que sai de casa. Então a relação dele com o clube é outra. Então ele está lá acompanhando, enfim, no dia a dia, pagou caro o ingresso. Então, naquele momento, pontualmente, ele tem sim todo o direito de fazer a cobrança que ele quiser. Critica, o cara jogou mal, enfim, o Pedro não fez gol, o goleiro falhou, o outro. Enfim, ele tem o direito de fazer isso. Agora, uma coisa é o torcedor emotivo por definição, que está lá acompanhando o time no estádio, então fazer esse tipo de cobrança. A outra, por exemplo, é o crítico. Então, é isso que tem que ser muito bem diferenciado. No caso, por ali exemplo, ele está com a emoção, né? Lógico, ele está com a emoção, ele está com o bolso, ele está pagando caro, ele saiu de casa, ele foi lá, tomou chuva, às vezes toma sol, enfim. Mas o fato é que é um outro envolvimento, então ele está lá para curtir o espetáculo, e se o espetáculo não for bom, ele vai lá, vaia. Né? Eu acho que a vaia faz parte também desse contexto. Ela é lícita, ela é justa, quando o time merece. Agora, a questão é como é que também o dirigente vai absorver isso aí. Puxa vida, eles vaiaram, preciso fazer alguma coisa. Pô, esse técnico não serve, Vamp. A culpa é sua que você trouxe um técnico ruim. Então não é assim. E depois, as coisas não são tão imediatas, as coisas não são tão instantâneas assim. Ontem, não sei, a gente falava, por exemplo, do caso lá do Chelsea, né? Que nessa temporada já gastou mais de 400 milhões de euros e ainda não conseguiu encaixar o time. Está fazendo uma Premier League ruim. Agora, tem bons jogadores, enfim, daqui a pouco esse time vai se encaixar. O Manchester United, por exemplo, começou mal a temporada e agora encaixou, agora vem, né, com uma série 9 jogos que não perde, né? Então, essas coisas precisam de um pouco mais de tempo. Agora, você não pode, eu confio nesse técnico, vou gastar a maior bala, demitir o outro, paguei indenização, exonerou o clube, mas eu vou investir naquele outro, porque ele é melhor ainda, aí o cara fica meia dúzia de jogos, puxa vida, errei, esse cara não serve, eu vou dar um bico nele. Não é assim. E depois, trazendo isso para a realidade, por exemplo, aqui de São Paulo, o torcedor, mas principalmente o dirigente, ele tem que encarar o Campeonato Paulista como um prolongamento da pré-temporada e ainda é um prolongamento privilegiado, porque aqui você vai ter mais jogos de bom nível para fazer esse tipo de teste, esse tipo de avaliação, porque são 5 times de primeira divisão e 5 times de Série B. Muito provavelmente você não vai ter vida fácil com nenhum deles. Então, puxa vida, se o meu time estiver mal nesses jogos contra adversários aí de Série B e nos principais clássicos, a luz amarela está ficando acesa. Eu preciso corrigir alguma coisa para o Campeonato Brasileiro, o que não necessariamente significa, por exemplo, você dar um bico na tua comissão técnica. Então, é por isso que eu brinco. Calma lá, gente. Quer dizer, não dá para fazer nenhum juízo definitivo em campeonato estadual. Mas você tem que tirar do campeonato estadual aqueles sinais, positivos ou não, que ele aponta para o teu prolongamento de temporada e para as competições que realmente interessam. Ontem, horas antes do jogo, o Flamengo divulgou uma entrevista do Vitor Pereira e ele falou sobre a torcida do Flamengo, sobre essa pressão de dirigir um time como o Flamengo.
há emoções que eu senti na minha carreira que eu sei que só o futebol me proporcionou e só os grandes clubes conseguem proporcionar. Portanto, eu acredito que uma torcida da dimensão da do Flamengo, que me irá fazer viver ou me proporcionará viver emoções que eu nunca mais esquecerei. A maior parte dos desafios na minha carreira são grandes desafios. São desafios que não são para todos, que são difíceis, mas são esses que me motivam. Portanto, essas grandes multidões, essa pressão que vem, essa pressão que eu aqui no Flamengo, quando cheguei, quando vim de férias ainda, atenção que o Flamengo é diferente, atenção que a pressão aqui é isto, atenção. Mas isto é o que eu tenho vivido a minha vida toda. E isso é o que eu preciso para estar ao meu melhor nível. E eu sinto, eu estou mesmo ao meu melhor nível quando essa pressão está presente. Porque se essa pressão não estiver presente, já me aconteceu algumas vezes, eu vou-me embora porque sinto que me falta essa emocionalidade que me faz estar ao meu melhor nível, que já não me desafia. Tá aí, Mauro César, a gente falou, né? Se não tiver pressão, eu vou embora. Eu quero pressão. E a torcida do Flamengo é diferente. Essa entrevista foi divulgada pelo Flamengo horas antes desse empate contra o Madureira. E até falando também das substituições, ele colocou o Marinho no lugar do Ayrton Lucas, colocou o Mateusão na vaga do Gerson, torcida do Flamengo reclamando. Mas quando você muda o comando técnico e o Flamengo vem mudando de uma forma constante, é normal que o técnico vai fazer as suas experiências, né? Ainda mais em início de temporada, Campeonato Carioca. O Mateusão também foi muito criticado ontem, né? De fato, né? Ele tem ido muito mal. Mas você imagina assim, o técnico chega no clube, né? Alguém acha que o Vitor Pereira estava vendo o jogo da base do Flamengo? Não acredito. Ele tem que ver os adversários do Corinthians, no ano passado, né? Ele treinava o Corinthians. Ele tem que ver o principal do Flamengo. Pode até ouvir falar, tem um jogador aqui, tem outro ali, mas não vai poder ficar se dedicando, se debruçar nisso. Aí ele chega no Flamengo, alguém vai lá e fala, ó, da base tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Tem o Mateusão, fez trocentos gols em tantos jogos. Opa, vamos ver. Aí põe pra treinar, de repente o garoto vai lá bem e tal, faz... Aí põe no jogo não consegue render. Por quê? Pesa, se assusta. Ontem teve uma bola que era para ele chutar, ele tentou passar para o Gabigol, que estava completamente impedido. Isso é óbvio que o moleque está inseguro. Ele não está pronto para esse teste. Eu acho até que ele não deveria insistir. Volta para a base, observa, conversa com o moleque. Olha, você não está pronto. Olha o que você fez aqui. Mostra o vídeo. Você podia ter chutado no gol. Ou então, dá mais uma chance, mas conversa, prepara, dá confiança. Pode treinar no profissional e não ser relacionado e botar para jogar na base. Exato, joga na base. Para ele aprender com os caras e não perder ritmo de jogo. O Hendrick fez isso um tempo. Exato. É muito evidente que, assim, o que acontece? Esses jogos agora mostram assim, o torcedor, o Mateusão é um bonde, esquece. Eu sempre falo, a torcida do Flamengo chamava o Adriano Imperador de bonecão do posto. Porque o Adriano é grandão e tal, e pegava no pé. A Flávia Mimi já dos anos lá, 90 lá e tal, né? Já reclamava. Você vê que vem de longe essa história de mimimi. É um negócio, nem existia a expressão mimimi, e já estavam lá os caras reclamando. Posto, Adriano. Bonecão do posto, que ele fica balançando o braço assim, né? Pô, negócio de maluco isso, cara. O cara é Adriano Imperador. Porra. Então, não tem que dar ouvido para esses caras. Esquece, deixa falar à vontade e tal. Então o Mateusão ele tem que ter um certo cuidado e tal. E ele fala sobre pressão, o cara treinou ano passado, os dois últimos clubes dele, Fenerbahçe e Corinthians, pô, se dizer mais nada, treinou o Porto, um dos grandes de Portugal. Está acostumado, claro, a treinar times onde as torcidas são exigentes e vão cobrar isso aí para esse cara, não é novidade, não é nada de outro mundo. E o que ele falou também, eu concordo. Você não quer ter tipo de cobrança, então vai treinar time pequeno e ganhar pouco, ninguém vai encher teu saco. Entendeu? Foi o caso agora do Red Bull, o Flávio Prado que me desculpe, mas o caso do Red Bull Bragantino, que é um time de pequena torcida, tem uma multinacional que põe dinheiro, o Barbieri ficou lá fazendo um trabalho muito fraco ano passado e não tinha praticamente reclamação, porque não tinha quem reclamar. Agora ele está no Vasco, é diferente, a história é outra. No Vasco, se a coisa não funcionar, essa pergunta é boa para o Barbieri. Ele vai dizer, mas no Flamengo eu convivi com isso antes. Sim, mas aí você passou um período grande no clube e não tinha esse tipo de cobrança. E agora no Vasco? O Vitor Pereira não, ele está mais do que escolado com isso e tem que lidar, obviamente, com esse tipo de situação.